Ok, pessoal, então retomando aqui a resolução de exercício, vamos partir para o exercício 2, certo? Então estou com ele aqui na tela, eu já estou com o VisualG aberto, então vamos colocar aqui o enunciado no VisualG para poder a gente acompanhar. Então, o exercício 2, né? Faça um programa, obviamente eu vou fazer primeiramente o algoritmo, né? E depois eu vou converter para a linguagem C, mas vamos lá. Faça um programa em linguagem C que leia do teclado 5 conjuntos de 2 números inteiros. Cada dupla de número inteiro, né, de números inteiros, deve ser lida através de um comando scanf. Tá, isso aí vai ser na hora da implementação em C. Por exemplo, aí está um exemplo aqui, né, scanf, PCD, estação e temperatura. O primeiro valor representa a estação do ano. 1 para verão, 2 para inverno. Então estamos tratando só verão e inverno. O segundo valor representa uma temperatura. O programa deve escrever na tela 5 valores reais. O primeiro significa a média das temperaturas de verão. Por exemplo, eu vou saber quantas temperaturas de verão são, né, e vou dividir a soma das temperaturas de verão que eu colocar nessa sequência. Né, então eu vou ter uma média. Então eu vou precisar contar e vou precisar acumular. O segundo vai representar também a média das temperaturas de inverno. Mesma coisa, eu vou contar quantas temperaturas de inverno foram, né, e dividir pela soma das temperaturas de inverno. Perfeito? O terceiro é a média geral de temperaturas, tanto inverno quanto verão. Então, vou somar tudo, como são 5 conjuntos, vou dividir por 5. Somar todas as temperaturas e dividir por 5. A mínima temperatura e a máxima temperatura, certo? Então, é isso que eu vou ter que encontrar. Os 3 valores devem ser escritos com apenas um comando printf, na hora de implementar em C. Os valores devem apresentar 2 casas decimais. Isso aí também em C a gente vai conseguir fazer. No algoritmo, não vamos nos preocupar com isso. E deixar pelo menos um espaço em branco entre os valores. Certo? Então, se algum conjunto não estiver representado na sequência, a média deve ser considerada 0. Perfeito? Então tá, vamos começar. Bom, para eu fazer esse algoritmo, eu vou precisar declarar aqui algumas variáveis. As primeiras variáveis vão ser justamente a estação, né, e a temperatura, certo? Tem que receber estação e temperatura. Perfeito. Então, são inteiros, valores inteiros. Vou precisar também contar, né? Porque eu vou ter temperatura de inverno e temperatura de verão. Então, vou ter que ter um contador geral, né? Um contador geral, cont. Vou precisar também do contador de verão, cont_ver, e o contador de temperatura de inverno, certo? Também são inteiros. Perfeito? Eu vou precisar também declarar as médias, né? Porque eu vou ter que fazer médias. Ele está pedindo para calcular a média das temperaturas. Então, primeiro, eu vou ter uma média geral. Então, vou botar assim: média, verão e média inverno, certo? Esses aqui já não são mais inteiros, eles são valores reais. Porque por exemplo, se eu somar uma temperatura, eu vou dividir por um valor, nem sempre eu vou obter um valor inteiro, posso obter um valor real, certo? Perfeito. De variáveis, eu acredito que seja só isso, né? Se na execução do programa a gente precisar do algoritmo, a gente cria novas variáveis. Bom, depois disso eu vou ter que inicializar essas variáveis, certo? Então, primeiramente, eu vou inicializar esses contadores todos aqui, certo? Esse aqui não preciso, né? Porque esse contador aqui, ele já vou contar até 5, né? Então não vai ter problema, né? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos inicializar. Cont verão recebe 0. Cont inverno recebe 0. O que mais eu vou inicializar? Vou inicializar também as médias, né? Vou ter que inicializar essas médias aqui. Então, vamos lá. Média recebe 0.
média verão recebe 0, média inverno recebe 0. Perfeito? Ok. Depois de inicializar essas médias, né, eu vou fazer uma contagem, né, de valor de 1 até 5, né, porque são 5 grupos de 2 números inteiros. Então, vamos aqui inicializar. Então, conte de 1 até 5, faça fim para, certo? Então, uma estrutura de repetição aqui, fim para. Então, aqui uma estrutura de repetição para me ajudar a trabalhar, né? Então, primeira coisa, eu vou receber esses valores, né? Estação e temperatura, eu tenho que receber lá em cima, certo? Então, vamos receber. Escreva digite a estação. Certo? Aí aqui, leia. Agora, escreva a temperatura. Certo? Digite a temperatura, não, espaçozinho aqui, então, leia. Certo? Então, ó, temperatura e estação. Perfeito? Então, eu estou recebendo aqui. Ok. Feito isso, primeira coisa, eu já recebi, eu vou ter que testar, né, se a temperatura que eu estou digitando, se a estação que eu acabei de digitar é verão ou inverno. Então, eu vou colocar assim. Eu tenho que testar porque eu tenho para fazer a contagem, né? Se for verão, eu vou contar e acumular nessa variável média de verão a temperatura que foi digitada. Se for inverno, mesma coisa. Então, eu vou testar. Se estação for igual a 1, certo? 1, pode deixar assim, 1. Então, se não, fim C. Bom, se a estação for 1, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou acumular que a estação é verão, né? Então, assim, eu posso até colocar uma mensagem aqui, né? 1. Dois. Certo? Então, se o usuário digitar 1, vai ser verão, se 2 vai ser inverno, certo? Então, a estação aqui, eu vou acumular. Se for 1, é verão, né? Então, aqui eu vou acumular na média verão, vai receber o que já está acumulado lá, a média verão. Inicialmente, ela está inicializada com 0, né? Mais a temperatura. Certo? E vou contar essa temperatura, que é essa temperatura de verão. Então, para depois calcular a média, eu tenho que usar o contador. Então, conte verão. Então, conte verão, vou botar aqui, recebe, conte verão, mais 1. Perfeito? Ok. Se não, eu tenho que testar. Se estação igual a 2, né? Então, fim C, certo? Eu vou fazer a mesma coisa, certo? Então aqui, ó, vou copiar esse trecho aqui e vou substituir os valores, tá? Então aqui já não é mais média verão, certo? Então aqui eu vou ter a média do inverno, mais a temperatura. E aqui o contador do verão, contador do inverno, perdão. Mesma coisa aqui, vamos substituir, perfeito. Então, ó, aqui eu estou tratando o verão. E aqui, ó, perfeito? Então tá, já tenho calculado essa parte aqui, tá acumulando, né? Estou aqui
Aliás, eu vou tirar isso daqui, porque senão pode dar erro na execução, certo? Então aqui é o verão e ali é o inverno, certo? Então eu vou deixar aqui, se por acaso der erro eu tiro, tudo bem. Então aqui eu estou acumulando as temperaturas na média do verão e aqui as temperaturas na média do inverno, para depois eu dividir, certo? Porque eu tenho que primeiro somar tudo, todas as temperaturas de cada estação e posteriormente dividir. Perfeito. Feito isso, eu tenho que agora acumular na média geral. Então, média vai receber média mais, certo? Para resolver, atender esse problema aqui, certo? A média geral das temperaturas. Independente, se for inverno ou verão, eu tenho que somar de todo jeito para a média geral. Perfeito. Agora, eu tenho que tratar essa parte aqui, voltando no enunciado, o quarto valor, a temperatura mínima e a máxima. Então, quando eu começo a digitar, ou seja, quando o contador é 1, a primeira vez que eu entrei nesse par aqui, certo? Então, a primeira vez que eu entro, o contador é 1. Então, quando o contador é 1, se contador conte igual a 1, vou botar aqui um parêntese aqui, então isso aqui é a primeira execução, certo? Quando ocorre a primeira execução, eu vou fazer o seguinte, fim C, tá? A primeira temperatura que eu digitei, então ao mesmo tempo ela é a máxima e a mínima. Então, máxima, vou inicializar com, e mínima, vou inicializar com a temperatura. Certo? Tanto a máxima quanto a mínima, quando o contador é 1, é igual a temperatura, a primeira temperatura que eu digitar. Daí para frente, agora isso aqui vale só para a primeira iteração. Esse aqui, quando o contador é 1, né? Agora, daí para frente, eu posso atualizar. Então, eu posso testar. Se temperatura for menor que a mínima que está armazenada lá, na memória, então a mínima vai ser atualizada com a temperatura. Certo? O mesmo processo ocorre para a máxima. Se temperatura for maior que a máxima, que já está guardada lá, então eu tenho o seguinte, a máxima vai receber a temperatura. Perfeito? Ok. Feito isso, na estrutura de repetição, o para termina aqui. Ó. Então, o para veio daqui, executou todo esse procedimento aqui, e aqui ele está atualizando as temperaturas, né? E nessa parte aqui, acumulando valores nas variáveis, certo? Somando todas as temperaturas de verão, todas as temperaturas de inverno, contando quantas temperaturas de verão aqui, quantas temperaturas de inverno são aqui. E no final, que eu faço isso, que ele acumulou tudo, eu tenho que calcular a média, certo? Então eu vou ter que dividir. Então o cálculo é o seguinte, média, a média geral é o seguinte, é a média dividido por 5, certo? E a média do verão é o que? A média do verão dividido pelo contador de temperaturas do verão, certo? E a média do inverno vai receber a média inverno dividido por quantas temperaturas de inverno foram digitadas, perfeito? Então, ó, feito isso, agora é só sair com os valores e vou imprimir esses valores aqui. Calculei as médias, agora é o seguinte, eu vou imprimir. Ele fala que eu tenho que imprimir qual é a sequência? A média do verão, a média do inverno, a média geral, a mínima e a máxima. Então, verão, inverno, geral, mínima e máxima. Então, vamos imprimir aqui. Ó. Escreva, vou botar assim, média, verão, um espaço,
média inverno, média geral, mínima e máxima, certo? Então tá, o nosso algoritmo está pronto, né? Então vamos executar esse algoritmo aqui, ó. Executar F9. Ó, vamos digitar lá. Então, a estação é verão. Vamos digitar aqui. 32 graus. Perfeito. Tem um erro aqui. Ele está dizendo que máxima não foi encontrada. Então, vamos terminar aqui. Ok? Então, máxima não foi encontrada. Deixa eu ver. Faltou declarar as variáveis aqui. Então, perdão, vamos declarar a variável. Máxima, mínima, são do tipo inteiro. Faltou declarar aqui, perfeito. Ok, então vamos lá. Mínima e máxima agora foram declaradas. Vamos executar. Algoritmo, executar. Então, ó, verão, né? Digite a temperatura, 32 graus, perfeito. Vamos botar uma de inverno agora, 17 graus. 12 graus. 12 graus é muito frio, né? Então, agora mais uma de verão. Vamos dizer aqui que é 36 graus. E mais uma de inverno. Vamos dizer que aqui é 19 graus. Perfeito? Bom, eu já digitei os 5 conjuntos de 2 números, né? Vou terminar agora. Ele vai fazer as contas para mim. Feito esse algoritmo, vamos partir para a conversão em C, na linguagem C, certo? Então, vou copiar todo esse algoritmo aqui. Copiar só esse trecho aqui. E vamos partir para o deve ser mais. Já estou com ele aqui aberto. Vamos abrir aqui. Vamos colocar aqui as bibliotecas. Include stdlib.h, include stdio.h, include com io.h. Está faltando um D aqui. Include, certo? Então, começando o programa, main. Vamos aqui colocar o set locale, else all, português. Perfeito. Vamos agora colar esse algoritmo aqui. Então, eu não vou precisar dessa palavra algoritmo, nem dessa palavra var. O início também não vou precisar. Vamos deixar esse aqui. O fim do algoritmo também não vou precisar. Fazendo a conversão. Tá, aqui é inteiro? Então, tudo bem. Então, aqui vamos int, certo? E aqui, ponto e vírgula no final. Aqui também é inteiro, int. E aqui, ponto e vírgula no final. Aqui é real. Então, aqui eu posso botar float. Ponto e vírgula. Aqui é inteiro. Ponto e vírgula. Então, todas as minhas variáveis estão declaradas. Então, vamos agora para essa parte aqui, a inicialização dos valores. Então, essa atribuição é um igual, ponto e vírgula no fim. Um igual, ponto e vírgula no fim. Sinal de igual, ponto e vírgula no fim. Perfeito, então, todas as inicializações feitas. Para cont de 1 até 5, vou substituir para o seguinte: for cont igual a 1, cont começando com 1, cont
menor ou igual a 5, conte mais. Então aqui eu vou abrir uma chave, certo? Esse para sai, né? E o fim para é o fechamento da chave, né? Do for. Perfeito? Vamos só dar uma ajeitada aqui, alinhar. Ok. Então esses valores aqui, vamos também alinhá-los ali. Perfeito. O escreva é printf e um ponto e vírgula no final. O leia, né, é o scanf. Ele está falando, né, no enunciado do exercício, né, que eu posso receber tudo num comando só. Então vamos colocar isso aqui, né? Vamos colocar assim, ó, estação, tá? São valores inteiros. Então aqui, ó, digite a estação e a temperatura, certo? Então aqui, ó, já poupa aqui um comandinho aqui, né, uma linha do programa. Então aqui, ó, eu estou recebendo os dois valores, a estação e a temperatura. Então aqui eu só adaptei a mensagem. O se é if, estação igual, comparação. O então é uma abertura de chave. O senão é um fechamento de chave e tem um else aqui. O senão é o else. Senão, aí o se eu já posso botar na mesma linha. Senão, else if. Aqui mesma coisa. Estação igual a 2. O então não tem. É uma abertura de chave. Certo? Então aqui, esses dois fins C vai virar uma única chave, né? Perfeito. Então, tá feito, né? Agora aqui, o sinal de igual, recebe, né? O ponto e vírgula no fim. Ponto e vírgula no fim aqui. Sinal de igual. Aqui eu vou alinhar esses valores. Aqui é o sinal de igual também. Ponto e vírgula no fim. Sinal de igual. Ponto e vírgula no fim. Perfeito. Aqui, mesma coisa. Atribuição, né, o sinal de igual, ponto e vírgula no final. Aqui, de novo, o if. Comparação, igual a igual. O então é a abertura de chave. O fim C é o fechamento da chave. E aqui, igual e ponto e vírgula no fim das duas linhas de código ali. Então, if, o então aqui é a abertura de chave, o fim C é o fechamento da chave, ponto e vírgula no fim, if, abertura de chave, fechamento da chave aqui embaixo, o cálculo aqui, então média recebe, então sinal de igual, ponto e vírgula no final. Ok, tá. O escreva, vamos botar logo uma ponto e vírgula aqui. Aqui eu vou usar o comandinho getch, que é naquela biblioteca lá em cima, ó, com a IO, para ele getch para ele parar. Agora vamos voltar no escreva. O escreva é printf. Eu vou imprimir esses valores. É melhor eu digitar aqui embaixo qual é o comando, né? Printf. E aqui é o seguinte. Esses valores são flutuantes, certo? E lá no exercício ele está pedindo com 2 casas decimais, certo? Ó, lá no final, ó, ele está pedindo com apresentar 2 casas decimais. Então vamos trabalhar aqui nesse sentido. Ó. Printf, esses valores são 0.2f, né? São flutuantes, não, então 0.2f, o espaço em branco. Então esse é flutuante, esse também e esse. Então os 3 estão com 2 casas decimais. Os outros 2 são inteiros, então %d, espaço, né? Então,
média ver, média inv, média mínima, máxima, certo? E o comando foi traduzido. Perfeito? Então vamos executar. F11 para executar. Vamos salvar aqui, exercício 2. Tem um pequeno errinho aqui. Tá? Um ponto e vírgula aqui que está faltando. Opa, aqui saiu um colchete, era uma chave, né? Perfeito. Executou. Tá, vamos executar aqui. Então, testar. Temperatura, estação verão, temperatura 32 graus. Inverno, vamos botar aqui 17 graus. Mais uma de inverno. Tudo bem, pulou aqui, vamos botar 12 graus. Mais uma de verão. Vamos botar aqui 36 graus, perfeito. Mais uma de inverno, vamos botar aqui 19 graus, perfeito. Ele saiu aqui, tem um errinho aqui, vamos ver o que foi que aconteceu. Ok, o erro está aqui, ó, faltou aqui os percentes aqui, perfeito. Vamos colocar aqui. Então vamos executar. F11. Certo? Então tá, aqui ó, vamos lá, temperatura de verão, vamos botar aqui 32 graus. Inverno, 17 graus. Inverno, 12 graus. Verão, 36 graus. Inverno, vou botar aqui 19 graus. Perfeito, ele vai terminar aqui e vai imprimir lá as médias, né? Então, ó, ele calculou aqui, ó, 34 graus, né? Com a média aqui do temperatura de verão, temperatura de inverno, a média geral. A menor foi 12, a mínima, e a máxima foi 36 graus. Perfeito? É isso aí, pessoal. Até a próxima aí para vocês.